Existe um momento muito específico na vida em que você começa a sentir algo estranho, mas não é uma crise, não é uma tristeza clara, não é um acontecimento dramático que você consiga apontar no calendário. Por fora, tudo continua igual. Você acorda, trabalha, conversa, responde mensagens, participa de encontros, mantém compromissos. As pessoas continuam falando das mesmas coisas. As rotinas seguem funcionando, nada colapsou. E ainda assim, algo dentro de você já não encaixa mais. Não é que você esteja infeliz, não é que esteja revoltado, também não é desmotivação comum, é uma sensação sutil de deslocamento. Conversas que antes pareciam naturais começam a soar repetitivas. Ambientes que antes traziam conforto começam a cansar sem motivo claro. Piadas que antes arrancavam risadas agora exigem esforço. E o mais inquietante é que você não consegue explicar exatamente o que mudou. Você só sente. É como se estivesse fisicamente no mesmo lugar, mas internamente já tivesse atravessado uma distância que ninguém percebeu. Esse é o ponto em que muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas. Será que estou ficando frio? Será que estou me isolando demais? Será que algo está errado comigo? Mas talvez a pergunta não seja o que está errado. Talvez a pergunta seja o que despertou. Carl Jung descreveu esse momento como o início de uma transformação inevitável da consciência. Um estágio em que a identidade antiga começa a perder força, não porque fracassou, mas porque você cresceu além dela. Durante muito tempo, você viveu sustentado por papéis sociais, papéis familiares, papéis profissionais, papéis emocionais. E esses papéis funcionavam. Eles organizavam sua vida, davam direção, davam pertencimento. Mas chega um ponto em que a persona, a máscara que aprendemos a usar para sermos aceitos, começa a rachar. Não de forma dramática, silenciosamente. E quando ela começa a rachar, você ainda não tem algo novo totalmente formado para colocar no lugar. É aí que surge o estranhamento. Você ainda participa do jogo, mas já não acredita completamente nele. Você ainda responde, mas internamente já não se identifica da mesma forma. Você ainda está presente, mas algo dentro já começou a se retirar. E isso cria um conflito invisível, porque o mundo continua esperando que você funcione como antes. Mas você já não é exatamente o mesmo. Se essa sensação já apareceu em você, essa impressão de que algo mudou por dentro, mesmo que ninguém perceba por fora, inscreva-se no canal e deixe o like. Não apenas para apoiar o conteúdo, mas como um gesto simbólico de reconhecer que esse processo importa. Aqui, a gente fala sobre aquilo que muda em silêncio. O que você está sentindo não é afastamento do mundo, é aproximação de si mesmo. E isso é muito mais profundo do que parece. Quando essa sensação começa a se intensificar, a primeira reação quase sempre é resistência. Você tenta voltar a se envolver como antes, voltar a se entusiasmar como antes, voltar a sentir como antes. Você se força a participar mais. Força conversas, força risadas, força interesse. Mas quanto mais você tenta, mais artificial tudo parece. Não porque você esteja falhando, mas porque algo dentro de você já não aceita a encenação. Esse é um ponto delicado do desenvolvimento psicológico, porque externamente nada justificaria esse afastamento interno. Não houve ruptura, não houve rejeição, não houve crise pública, houve expansão. E expansão raramente é confortável no início. Jung observou que quando a consciência começa a se ampliar, ela passa a perceber contradições que antes eram invisíveis, pequenas incoerências, pequenas superficialidades, pequenos jogos emocionais repetitivos, não por arrogância, não por superioridade, mas porque sua percepção mudou.
Você começa a notar o quanto as interações sociais são muitas vezes sustentadas por máscaras, o quanto as conversas giram em torno de validação, o quanto as pessoas defendem papéis que já não parecem tão sólidos e, de repente, você se sente deslocado. Não porque despreza aquilo, mas porque já não consegue se identificar da mesma forma. Esse é o momento em que o ego começa a se sentir ameaçado, porque o ego precisa de pertencimento, precisa de reconhecimento, precisa de estabilidade. E quando você começa a se distanciar internamente das estruturas que sustentavam sua identidade, o ego interpreta isso como perda. Você está ficando sozinho. Você está se afastando demais. Você vai perder tudo. Mas talvez você não esteja perdendo. Talvez esteja diferenciando. Existe uma diferença profunda entre rejeitar o mundo e deixar de se confundir com ele. Quando a persona começa a enfraquecer, você começa a perceber que muito do que fazia não era exatamente expressão autêntica, era adaptação. Você se moldava, você ajustava, você suavizava, você intensificava, dependendo do ambiente. E isso não é falsidade, é sobrevivência social. Mas chega um ponto em que sustentar essa adaptação constante começa a gerar exaustão psíquica. Não é preguiça, não é depressão comum, não é falta de motivação. É o cansaço de sustentar uma identidade que já não representa totalmente quem você está se tornando. E esse cansaço é profundo, porque ele não se resolve com descanso. Ele se resolve com transformação. O problema é que transformação exige atravessar um intervalo desconfortável, um espaço onde você já não é mais quem era, mas ainda não sabe exatamente quem está se tornando. Esse intervalo é silencioso, é invisível e é assustador, porque nele não há garantias, só percepção. E quando você começa a enxergar com mais clareza, não existe como voltar a não ver. Há um ponto nesse processo que quase ninguém consegue explicar com clareza. É quando o desconforto deixa de ser apenas social e começa a se tornar existencial. Você não se sente apenas deslocado dos ambientes. Você começa a se sentir deslocado da própria identidade. Aquilo que antes te definia já não tem o mesmo peso. Rótulos que você carregou por anos começam a parecer estreitos demais. Papéis que um dia foram importantes começam a parecer encenação. E isso cria uma sensação estranha. Porque se você não é mais aquilo, então quem é? Esse é o início do verdadeiro conflito interno. A parte de você que deseja continuar pertencendo entra em confronto com a parte que deseja ser autêntica. E a autenticidade quase nunca é confortável no começo. Ela desmonta alianças internas, desfaz ilusões sutis, desorganiza certezas antigas. Você começa a perceber que muitas escolhas foram feitas para manter harmonia, evitar rejeição, preservar vínculos. E quando essa percepção surge, ela dói. Não porque você foi falso, mas porque percebe que viveu muito tempo ajustando-se. Esse é o momento em que muitas pessoas interpretam errado o que está acontecendo. Elas acreditam que estão se tornando frias, mas não é frieza. É diferenciação. Diferenciação é quando você começa a separar o que realmente pertence a você daquilo que foi incorporado apenas para sobreviver emocionalmente. Você percebe que pode gostar de alguém, mas não precisar mais se moldar para permanecer. Que pode estar presente, mas não se misturar. Que pode ouvir sem absorver. E isso altera profundamente a sensação de pertencimento, porque o pertencimento antigo era automático. Agora, ele precisa ser consciente, e essa transição gera solidão temporária. Não porque você está isolado, mas porque está saindo de uma identificação coletiva e entrando em um território mais individual. Esse território é silencioso. Nele, você começa a observar mais do que reagir.
começa a sentir menos urgência de explicar quem é, menos necessidade de provar, menos impulso de competir. Mas junto com isso surge um medo sutil. E se eu estiver me afastando demais? E se eu estiver perdendo minha capacidade de conexão? Esse medo é natural, porque o ego interpreta a diferenciação como ameaça de abandono. Mas Jung diria que esse momento não é isolamento, é reorganização. Você está deixando de pertencer automaticamente para começar a escolher conscientemente onde e como quer pertencer. E isso muda tudo. Se essa parte do processo mexeu com você, comenta aqui embaixo qual foi o primeiro sinal de que algo dentro de você já não encaixava mais como antes. Esse comentário pode te ajudar a entender o momento em que isso iniciou. Depois que essa diferenciação começa, algo ainda mais delicado acontece. Você começa a perceber que não é apenas o ambiente que mudou, é a sua forma de reagir a ele. Situações que antes ativavam você imediatamente agora passam por um pequeno intervalo, um espaço. E nesse espaço você observa antes de agir. Esse intervalo é sutil, mas é revolucionário. Porque durante anos você reagiu a partir da persona, a máscara social construída para manter estabilidade. Agora, essa máscara já não responde com a mesma força, e isso cria um silêncio interno. No começo, esse silêncio parece vazio. Depois, ele começa a parecer liberdade. Você já não sente a mesma necessidade de entrar em debates para provar um ponto. Não sente a mesma urgência de agradar. Nem a mesma compulsão de ser compreendido o tempo inteiro. Mas junto com essa mudança, vem algo desconcertante. Você começa a perceber o quanto era movido por expectativas externas. O quanto precisava de validação para se sentir inteiro. E quando essa necessidade diminui, o mundo parece diferente. Algumas relações se enfraquecem naturalmente, outras se tornam mais claras. Algumas pessoas se aproximam, outras se afastam. E o curioso é que você já não tenta impedir esse movimento com tanta força, porque começa a entender que nem todo afastamento é perda. Às vezes é alinhamento. Esse é o ponto em que o pertencimento deixa de ser automático e passa a ser seletivo. Isso muda o jogo interno. Você percebe que pode amar sem se diluir, pode participar sem se perder, pode se posicionar sem sentir culpa constante. Mas ainda existe um desafio aqui. O desafio de sustentar essa nova postura sem cair em superioridade ou isolamento. Porque existe uma armadilha nessa fase. Quando você percebe que já não se encaixa como antes, pode surgir a tentação de se afastar completamente, de fechar portas, de se tornar inacessível. Mas Jung alertava que individuação não é isolamento, é integração. Você não deixa de pertencer ao mundo, você apenas deixa de se fundir com ele. E essa diferença é essencial. A maturidade psicológica não é se retirar da vida. É participar dela com centro, e esse centro começa a se formar exatamente nesse intervalo de silêncio que você está vivendo. É aqui que muitos desistem, porque é desconfortável não ter identidade fixa. É desconfortável não saber exatamente como se apresentar. É desconfortável perceber que já não se reconhece totalmente no espelho social. Mas permanecer nesse desconforto é o que permite algo novo emergir. E o que emerge não é uma nova máscara, é algo mais profundo, algo menos dependente, algo mais inteiro. E quando algo mais inteiro começa a surgir, ele não chega com anúncio. Não vem com frase pronta, não vem com certeza absoluta, não vem com uma nova identidade para substituir a antiga. Ele chega como coerência. Você começa a perceber que não precisa mais performar entusiasmo onde não há verdade. Não precisa mais forçar conexão onde não existe profundidade. Não precisa mais sustentar vínculos apenas por hábito. E isso muda silenciosamente a forma como você ocupa o mundo. Você fala menos, mas com mais precisão. Escuta mais, mas com menos necessidade de concordar. Participa,
mas sem se moldar o tempo inteiro. O pertencimento deixa de ser uma necessidade desesperada e passa a ser uma escolha consciente. E isso é extremamente transformador, porque durante grande parte da vida pertencemos por adaptação. Agora você começa a pertencer por afinidade. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Adaptação exige que você se ajuste constantemente. Afinidade permite que você permaneça quem é. Mas há um preço invisível nessa transição. Você pode se sentir sozinho por um tempo. Não porque está isolado, mas porque ainda não encontrou pessoas alinhadas com essa nova frequência interna. E esse período pode parecer estranho. Você já não se encaixa no antigo e ainda não se reconhece completamente no novo. Esse intervalo é uma travessia, e toda travessia exige paciência. É aqui que muitos confundem crescimento com afastamento emocional. Mas não é isso. Você não está se tornando distante. Está se tornando seletivo. Não está se tornando frio. Está se tornando consciente. Existe uma diferença profunda entre reagir automaticamente e responder com escolha. E quando você começa a responder com escolha, a vida deixa de ser uma sequência de reflexos condicionados. Ela passa a ser uma experiência deliberada. Jung chamava isso de ampliação da consciência. Não é uma mudança externa, é uma reorganização interna. O centro já não está no olhar do outro, está na sua própria percepção. E quando o centro muda de lugar, o mundo parece diferente, mesmo que continue o mesmo. Você percebe jogos emocionais com mais clareza, percebe manipulações sutis, percebe padrões repetitivos e, o mais importante, começa a perceber onde você mesmo participava desses padrões sem consciência. Essa percepção não traz arrogância, traz responsabilidade. E responsabilidade gera maturidade. Você começa a escolher onde investir energia, onde falar, onde se calar, onde permanecer, onde sair. Não por impulso, mas por alinhamento. E isso transforma completamente a experiência. Porque você já não está reagindo ao mundo. Está se posicionando dentro dele. E quanto mais esse posicionamento se fortalece, menos você sente necessidade de provar quem é. O reconhecimento deixa de ser prioridade. A coerência passa a ser. E coerência tem uma característica curiosa. Ela atrai o que é compatível e afasta o que não é. Sem esforço, sem conflito exagerado, sem guerra interna. Apenas alinhamento. E talvez a parte mais surpreendente de tudo isso seja perceber que o sentimento de não pertencer nunca foi sobre exclusão. Foi sobre evolução. Você não saiu do lugar. Você cresceu além dele. E crescer além de um espaço inevitavelmente faz com que ele pareça pequeno, não por julgamento, mas por proporção. Tem um ponto nesse processo em que você começa a perceber algo ainda mais sutil. Não é apenas que você já não se encaixa em certos lugares, é que você também já não precisa se esforçar para sair deles. Antes havia conflito, havia dúvida, havia culpa, agora há clareza. Você começa a entender que nem todo afastamento é ruptura, às vezes é apenas realinhamento. Você não precisa brigar para ir embora, não precisa explicar demais, não precisa convencer ninguém de que mudou. Você simplesmente percebe e escolhe. E essa escolha silenciosa muda a qualidade da sua energia. Porque por muito tempo você permaneceu onde estava, por lealdade, por medo, por hábito ou por carência. Agora você começa a permanecer por consciência. E quando permanece, é inteiro. Quando sai, é inteiro também. Não há mais aquela sensação de fragmentação interna. Não há mais aquele esforço constante de sustentar versões diferentes de si mesmo, dependendo do ambiente. Você começa a ser o mesmo em contextos diferentes. E isso é libertador. Jung falava que o processo de individuação não é sobre se isolar do mundo, mas sobre diferenciar-se dentro dele. Ou seja,
continuar vivendo, trabalhando, convivendo, mas sem abandonar o próprio eixo. E quando o eixo interno se fortalece, algo curioso acontece. Você para de buscar intensidade como prova de pertencimento. Antes, talvez você confundisse conexão com agitação, confundisse vínculo com necessidade, confundisse presença com aprovação. Agora, o que te interessa é profundidade. E profundidade não é barulhenta, ela é silenciosa, mas sólida. Você começa a valorizar conversas mais verdadeiras, momentos mais simples, relações menos performáticas, e o que antes parecia normal começa a parecer superficial, não por julgamento, mas porque sua percepção mudou de camada. Esse é o ponto em que a solidão deixa de assustar, não porque você queira ficar sozinho, mas porque você já não se sente vazio na própria companhia. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir sozinho. Antes, talvez o pertencimento fosse uma tentativa de evitar esse vazio. Agora, o silêncio não é ausência, é presença. E isso muda completamente sua relação com o mundo. Você começa a agir menos por reação e mais por escolha. Menos por medo de perder e mais por alinhamento interno. E isso naturalmente altera as pessoas que permanecem ao seu redor. Algumas se afastam, outras se aproximam. Mas agora você não interpreta isso como validação ou rejeição. Você interpreta como compatibilidade. E compatibilidade não se força, ela acontece. Esse é o momento em que você percebe que não pertencer ao que era antes não é uma falha social. É um ajuste psicológico. Você não está excluído, está reposicionado. E quando esse reposicionamento se estabiliza, a ansiedade diminui. Não porque tudo está resolvido, mas porque você já não está lutando contra quem se tornou. Se isso ressoou com você de alguma forma, escreve nos comentários como essa fase tem aparecido na sua vida. Às vezes, colocar em palavras ajuda a reconhecer que não é perda, é transição. E a transição, quando aceita, deixa de ser ameaça e se torna caminho. Tem uma hora em que você para de perguntar, por que eu já não me encaixo? E começa a perguntar, com o que eu realmente quero me alinhar agora? Essa mudança parece pequena, mas muda tudo. Porque enquanto a pergunta é sobre encaixe, ainda existe a tentativa de adaptação. Ainda existe a esperança de que, com algum ajuste, você possa voltar a caber. Mas quando a pergunta muda para alinhamento, o foco deixa de ser aceitação externa e passa a ser coerência interna. E coerência interna não faz barulho. Ela não exige anúncio, não exige explicação, não exige validação. Ela simplesmente se estabelece. Nesse ponto, você já não sente necessidade de provar que mudou, nem de convencer ninguém de que está diferente. Você sabe. E esse saber é silencioso, mas firme. Jung dizia que a individuação não é um evento espetacular, é um reposicionamento interno. Você não se torna outra pessoa, você para de sustentar o que não é. E quando isso acontece, a sensação de não pertencimento deixa de ser dor e se transforma em discernimento. Você começa a perceber que pertencer nunca foi sobre se misturar completamente. Sempre foi sobre estar inteiro. E estar inteiro, às vezes, significa não vibrar mais na mesma frequência de antes. Significa aceitar que algumas fases da vida cumprem seu papel e depois se encerram, sem vilões, sem ressentimentos, sem necessidade de dramatizar. A maturidade psicológica não é fria, ela é lúcida. Você continua se importando, continua sentindo, continua vivendo, mas agora existe um eixo. E esse eixo não depende do ambiente. Você pode entrar em um lugar e não se identificar sem se sentir inferior. Pode sair de uma conversa e não se envolver, sem se sentir arrogante. Pode mudar de direção, sem se sentir perdido. Porque você entendeu algo essencial. Não pertencer mais ao que existia antes não é exclusão, é evolução. E evolução não acontece com aplausos. Ela acontece em silêncio,
Talvez ninguém tenha percebido o que mudou em você. Talvez alguns tenham notado e não entendido. Talvez outros tenham dito que você não é mais o mesmo. E talvez isso seja verdade. Mas não porque você perdeu algo, e sim porque você deixou de carregar o que já não precisava. Esse é o ponto em que o desconforto vira clareza, em que o vazio vira espaço, em que a solidão vira presença e você começa a caminhar não para voltar a pertencer, mas para viver de forma mais coerente. Se essa reflexão fez sentido para você, se em algum momento você reconheceu algo da sua própria experiência aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Não como um gesto automático, mas como uma confirmação consciente de que esse tipo de conteúdo faz parte do seu processo. Porque alguns caminhos não são visíveis para todos, mas são profundamente reais para quem os vive. E se você está nesse momento, talvez não seja porque está perdido, talvez seja porque está mudando. E isso, mesmo em silêncio, já é um enorme avanço. Isso é o início de uma nova fase.